Bem, mais uma vez conversando com o doutor Antônio Delfineto, um grande prazer sempre conversar com o senhor. E eu queria colocar uma questão que eu acho que preocupa a todos que acompanham o noticiário econômico e mais ainda os economistas, que é a situação fiscal do governo federal. Como é que o senhor vê isso? Bom, Vila, a situação dos estados e municípios é desastrosa, mas a da União, na minha opinião, não é menos. Realmente eu estou muito preocupado. Este ano, se a gente disser umas coisas em números redondos, em for de 19,6%, põe 20%. A receita da União vai ser de 20%. Costumava ser de 22%. Ela vai ser de 20% porque tem uma recessão e caiu a receita junto com o PIB. A transferência para estados e municípios é de 4%. Portanto, a receita líquida da União é em torno de 16% do PIB. Agora, é importante a gente dizer o seguinte: qual é o déficit estimado? 13% do PIB. Quer dizer, com 16% de receita, a União vai gastar 29% do PIB. 13% a receita, melhor, 16% a receita e 13% é o déficit. Pois bem, com esse gigantesco desequilíbrio, quanto, na verdade, fica na mão do governo para administrar? Ou seja, com todo esse volume de recursos, Sim. as despesas obrigatórias são 27%. Portanto, ele vai gastar 29%, 27% ele não pode pôr a mão. Já está estabelecido pela Constituição, pelas leis, pelas indexações, e ele só tem disponível para gastar 7% do PIB, ou seja, 2% do PIB. Sim, sim, que são sim. 7% da despesa. Ou seja, isso mostra que não há como resolver esse problema a não ser enfrentando realmente uma reforma do Estado. Vila, nós precisamos, pode-se discutir se a lei do teto hoje pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada, tudo pode ser melhorado sempre. Mas essa lei aprovada no governo Temer foi fundamental para você manter um certo controle das despesas. Agora, é visível o seguinte: a Constituição engessou de tal forma o Executivo e também o Legislativo, de forma que não existe outra solução a não ser uma reforma realmente do Estado. Quer dizer, você precisa, na verdade, colocar para a sociedade que você pode melhorar o teto. Você não pode eliminar o teto. O teto é, na verdade, a âncora que está sustentando essa estabilidade que nós estamos vivendo e essa redução da taxa de juros real que nós estamos assistindo. Qualquer tentativa de burlar o teto, na minha opinião, vai desequilibrar o sistema profundamente. Isso implica em quê, Willa? Implica em que a gente tem que apoiar o Executivo e o Legislativo. Eles têm que chegar a uma concordância, a uma identidade de prioridades, de que é preciso realmente uma reforma tributária, uma reforma constitucional que vai estabelecer o teto e vai dar instrumentos, gatilhos, para que o Executivo possa trabalhar tão logo o teto seja ameaçado. Se não for dessa forma, e para deixar um espaço para o investimento público, sem o qual não há crescimento. Então, eu estou achando que nós estamos num momento decisivo, em que a sociedade vai ter que aceitar uma PEC como está sendo preparada. Eu acho que o Rodrigo Maia, o próprio Alan Comer e o Guedes
estão preparando uma aprovação de uma PEC que vai ser uma reunião daquelas PECs que foram apresentadas em março e que darão para o governo a condição de controlar efetivamente as despesas e ir liberando o governo das despesas obrigatórias para permitir a ele que selecione em cada momento as prioridades realmente existentes. Porque nós continuamos, Guido, nós temos assim, discutido isso muitas vezes, Vila, nós continuamos escravos de decisões tomadas pelos constituintes em 1986. Ou seja, o Brasil tem que se livrar disso. É preciso entender isso, na minha opinião, sem o qual eu acho que nós não vamos a lugar nenhum, viu? E como resolver duas questões sobre isso, doutor Delfim? Uma é uma renúncia fiscal, alguns falam em 300 bilhões, outros falam em 350 bilhões. E, por outro lado, isso lá olhando para cima. E olhando para baixo, como fazer a Renda Brasil nessas circunstâncias fiscais? Nessas circunstâncias, eu acho que é muito pouco provável que você possa fazer uma Renda Brasil mantendo o teto. Você vai ter que comprimir ainda mais aquilo que é o mais importante, que é o investimento. E nem cabe, você vai ter que aumentar o déficit. Então, o que me parece é o seguinte, o fundamental é compreender que nós estamos prisioneiros, que nós não podemos aumentar os impostos. Na verdade, a carga tributária no Brasil, de 34%, já é muito elevada. Um aumento de imposto, Vila, produz um efeito muito deletério para o crescimento, porque é evidente que a produtividade do setor privado é maior que a do setor público. Portanto, se eu tiro um real do Vila para entregar para o Guedes gastar, reduz o crescimento. O Guedes gasta com menos eficiência do que o Vila gastaria atendendo às suas necessidades. Sim. Então, o que acontece? O aumento de imposto, na minha opinião, não pode ser usado porque ele reduz ainda mais o ritmo de crescimento. Portanto, só existe uma saída, é ajustar essas despesas. As despesas a que você se referiu é uma das coisas que vão ter que ser atacadas. Nós temos que rever, fazer um orçamento de base zero. Quer dizer, todas essas contribuições, todas essas benesses que nós ficamos acumulando ao longo de todos esses anos. E você tem razão, que devem ser 3 ou 4% do PIB. Você imagina o que é a liberação de 3 ou 4% do PIB? E seria, na verdade, praticamente a volta do investimento público. Agora, este problema, Vila, exige, na verdade, um convencimento da sociedade. Não tem jeito, no regime democrático, não há como fazer as coisas, a não ser convencendo as pessoas de que aquelas coisas devem ser feitas em seu próprio benefício. É evidente que quem vai ser prejudicado, aquele que está recebendo um subsídio, aquele sujeito que está recebendo um benefício, aquele sujeito que conseguiu, de uma forma ou de outra, um direito adquirido, eu digo um direito mal adquirido, vai resistir. Mas eu acho que também não adianta você querer usar a força. Você tem que respeitar a lei, você tem que respeitar as instituições, você tem que respeitar o Estado democrático de direito, mas convencer a sociedade. Hoje eu acho que nós estamos num caminho ruim, Vila. Nós estamos fazendo... Eu estou muito preocupado com os gastos militares. Agora mesmo eu estou vendo uma coisa espantosa. As pessoas, os generais que estão, todos eles na reserva, que estão no governo, estão tentando dizer que o teto não vale, o teto só vale para cada atividade. Então, você junta uma atividade da reserva com uma atividade no governo, dá 45, 50 mil reais por mês, o teto tem que se aplicar à soma. Realmente, eu acho que uma tendência para expandir gastos militares, a verdade é que
o próprio orçamento deste ano tem um fato mais ou menos escandaloso, em que, talvez mais ou menos não, certamente escandaloso, em que as despesas com a educação serão inferiores às despesas militares. Eu fico muito impressionado que no regime autoritário, na verdade, o presidente Médici dizia: nós não podemos fazer nenhum abuso, porque nós estamos no poder, nós detemos o poder, e, portanto, não podemos nos beneficiar dele. Os gastos, no ano que vem, o corte da saúde vai ser de 5% e da educação 13%. E aumento positivo do Ministério da Defesa. Então, o que eu acho é o seguinte: nós temos que pôr isso em discussão. Não há razão para a gente não pôr em discussão esses fatos. As nossas instituições democráticas são absolutamente sólidas. As Forças Armadas profissionais da ativa são a garantia do sistema. E elas não estão desejando essas coisas. Isto é promovido por quem já deixou. Então, me parece muito importante que a gente chame a atenção da sociedade para esses fatos. Agora, uma questão, doutor Delfim, frente a essa situação dramática mesmo, né? Porque não é exagero chamar de situação fiscal dramática que nós estamos vivendo, né? Não estamos exagerando. É necessário muita ponderação, por outro lado, por parte do governo federal. E ter uma visão de totalidade, né? Não ver as coisas em partes, né? Buscar uma visão de totalidade. E uma delas que eu tinha falado com o senhor na semana passada, é a minha preocupação também, com as exportações brasileiras, especialmente com o nosso principal parceiro, que é a China. Né? Hoje a Argentina, o maior parceiro da Argentina, passou a ser a China e não mais o Brasil. E muitas vezes o governo brasileiro, ou por declarações mal entendidas, trata o nosso maior cliente e o maior investidor como se não fosse nada. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso como uma tolice gigantesca. E, de novo, esse governo é dominado por preconceitos. Esse governo, preconceitos de toda a natureza, identitários, ideológicos. Eu já disse isso para você uma vez: da China eu só tenho uma coisa: inveja. De forma que fazer essas coisas, combater a China, é uma ignorância importada do Trump. O Trump fez a pior política possível. O Trump, ao invés de enfrentar a China da maneira mais correta, que era ir ao OMC, dizer: nós precisamos, já demos para ela todas as vantagens, agora ela é rica, ela tem que obedecer às regras do comércio internacional, ela tem que abrir o seu mercado financeiro, ela tem que abrir o seu mercado para as empresas estrangeiras competirem honestamente com as suas, e não com as vantagens que têm as nacionais. Ela tem que se transformar numa economia de mercado. Isso só seria possível se na OMC todas as pessoas, os países se convencessem disso, dissessem para a China: agora terminou, você já está rica, está tudo bem, ou você assume as nossas regras, ou nós vamos continuar coletivamente reduzir as importações de você. Ela teria concordado. Nada, ele se meteu numa briga, está apanhando que nem cachorro ladrão. Onde ele se mete, ele é muito menos competente. O seu governo, ele, na verdade, transformou os Estados Unidos numa potência declinante. E a China está numa potência emergente. Então, a grande tolice é nós não metemos nisso. Deixa o Trump se arrumar com o Xi. Nós é que temos que nos arrumar com o Xi. Não adianta estar com ilusão. A China hoje é um dos maiores investidores internacionais. Ultrapassou de muito os Estados Unidos. E é um tipo de investimento que não é aquele colonialismo velho. Ela vem para fazer uma estrada de ferro, ela vem para fazer uma usina hidrelétrica,
ela vem para fazer um porto, ela, na verdade, coopera com a ampliação do PIB nacional. Mas é em benefício dela, claro, ela está investindo para ter suprimentos adequados. Ela está investindo para que a soja chegue seguramente no seu destino. Mas é uma combinação de interesses. Não é um colonialismo que reduzia o crescimento da colônia. Não, não existe esse colonialismo. Na verdade, ele é um tipo de cooperação. É evidente que sempre existe uma ideia política por trás disso. Somos regimes muito diferentes. Mas eu acho que é uma tolice tratar a China como inimiga. Não. Sem dúvida, a agricultura brasileira é a mais produtiva do mundo no nível tropical. E nós temos água, não temos tudo. A China não tem água. Eu exporto soja para a China, não é porque falta terra ou porque falta chinês, é porque não tem água. Quando eu exporto soja, eu estou exportando talvez a maior riqueza do Brasil. Vira, só para ter uma ideia, para produzir 1 quilo de carne, você precisa de 15 mil litros d'água. Puxa vida, né? Então, é o que eu digo, eu fico muito triste, porque o Brasil não precisava estar vivendo isso. O Brasil não precisava ter destruído, na verdade, ou destruído não, mas imobilizado um grupo o Itamaraty, que é uma reserva de valores extraordinários. A diplomacia brasileira sempre foi das melhores do mundo. Hoje é uma democracia escondida. Uma democracia escondida pelas coisas que o Brasil fez. Aquela reunião de 22 de abril, nós já discutimos. Quem assiste aquilo não acha que o Brasil seja um país, acha que o Brasil é um bordel. Então, hoje eu fico muito triste quando vejo um companheiro do Itamaraty sentar numa reunião da ONU, os caras olham para ele e dizem, aquele é o cara. Ó. Não é fácil. Doutor Delfim. Mas, olha, foi muito boa a nossa conversa. Eu queria só perguntar uma coisa de 1 minuto para o senhor. É rápido, mudando totalmente de assunto. Entrevistamos outro dia o doutor José Roberto Mendonça de Barros. E ele falou que foi seu aluno em 1962. Foi brilhante aluno. O Zé Roberto, sim, eu não tenho dúvidas, trata-se de um dos mais sofisticados economistas brasileiros. Não do ponto de vista da teoria só, do ponto de vista da prática. A sua bibliografia, ao longo da vida, é uma coisa espetacular. Na minha opinião, não há ninguém no Brasil que conheça melhor a nossa agricultura do que a família Mendonça de Barros. Tá ótimo. Tá bom, doutor Delfim, foi uma ótima conversa, como sempre, e nos encontramos, então, a semana que vem. Semana que vem, se Deus quiser, Vila.